Perfeito, Tata. Porque eu acho que o primeiro ponto é entender o que é um planejamento financeiro e qual a importância dele. Porque para a gente falar de precificação, primeiro eu preciso entender no meu planejamento financeiro, eu preciso ter um orçamento, e aí lá no final que eu chego na precificação. Não adianta eu já querer pensar, poxa, será que eu estou cobrando pouco ou muito, sem eu entender todos esses conceitos que vão chegar até o final. Então, para que a gente possa fazer uma introdução aqui ao tema, né? A gestão de uma instituição, gente, de ensino, ela envolve muitos desafios. E é uma engrenagem muito complexa, né? Então, no que tange a gestão financeira, do que a gente veio conversar aqui hoje, o cenário não é muito diferente. A gente precisa monitorar como é que está a entrada e saída do dinheiro na instituição, saber definir as prioridades e manter a inadimplência sob controle. E ainda tem muitos mais outros pontos, né, gente? Mas esses pontos que eu estou citando aqui inicialmente são pontos que a gente já precisa ter uma atenção especial para garantir ali uma instituição, né, uma escola saudável. E aí, além disso, o gestor ele deve ter o conhecimento e as ferramentas necessárias para agir rapidamente e tomar as melhores decisões em situações desfavoráveis, sem comprometer a saúde financeira da instituição, nem precarizar o ensino, né, gente? Então, percebam como é importante entender aqui até onde a gente pode chegar, por exemplo, nessa questão do desconto que a gente estava falando, para que depois eu não tenha recurso para fazer um investimento numa estrutura aqui, de fazer videoaulas, uma estrutura na sala de aula. A gente sabe que tem escolas que têm necessidade de fazerem reformas por terem uma estrutura já mais antiga, e aí quando chega naquele período de chuva, né, pode acabar sendo agravado isso. Então, como é importante a gente conhecer bem os números para que a gente não tome ali uma decisão errada que vai impactar lá na frente e a gente fica com poucas opções aí de tomada de decisão. E aí, pessoal, planejar é o oposto de improvisar. É antecipar-se aos fatos. É claro que a gente não tem como saber tudo que vai acontecer, né? Mas a gente não pode achar que eu vou só improvisar, eu vou dar aquele velho jeitinho que as coisas vão se resolver. Então, chamamos de planejamento financeiro um conjunto de operações financeiras que podem ser o quê? Um empréstimo, uma aplicação financeira, um resgate de uma aplicação, além de ações realizadas para atingir um determinado objetivo. Quanto melhor os resultados obtidos, melhor terá sido o planejamento financeiro. Então, veja, se logo agora em agosto eu já consigo ver, quando for no mês de novembro, eu vou ter lá um descasamento de caixa por causa de 13º, de férias, e vou precisar fazer um empréstimo, vou precisar fazer um aporte, vou precisar captar recursos do mercado. É muito melhor conseguir enxergar isso agora, para que eu possa traçar ações em setembro, em outubro, para que, por exemplo, quando chega em novembro, eu não tenha essa necessidade de pegar um empréstimo, ou não fique uma coisa ali tão sem opções, sem tempo, que eu vou ter que recorrer àquilo que é mais fácil. Então, quando a gente tem um planejamento assertivo, garante que a gente consegue pensar com calma antes de chegar no momento para tomar a melhor decisão. E aí, Tata, por exemplo, né, muitas escolas que a gente acompanha, por exemplo, usam uma estratégia que é o quê? Antecipar a matrícula do ano seguinte. Então, poxa, eu estou precisando captar recursos para esse ano, para justamente nesse período de final de ano, que é um período que a gente sabe que tem uma carga maior para as escolas, né, questão de férias, 13º. Então, acabam antecipando a matrícula. Eu faço uma condição diferenciada, por exemplo, para as famílias. Quem fizer a matrícula aqui nesse ano, agora em outubro, eu garanto um parcelamento em 2 vezes da matrícula, eu mantenho o valor aqui da matrícula para o valor de 2021. Então, essas condições diferenciadas que fazem com que seja interessante, né, para a família fazer aquele momento, aquele valor, aquele desembolso, e o colégio também possa captar esse valor que vai ajudá-lo ali naquele momento de uma maior necessidade. Mas veja que a gente só consegue perceber isso se eu tiver, de fato, um planejamento financeiro e conseguir ver como é que estão as minhas contas, como é que estão as minhas entradas e saídas, como é que está o meu saldo mês a mês. E aí, para o tripé do planejamento financeiro, que a gente precisa ter, são 3 pontos. Primeiro é a projeção do fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa projetado. Segundo é um saldo mínimo de caixa, que é a gestão do disponível, quanto que você tem que ter ali para honrar com as suas dívidas, com as suas contas. E o terceiro são as operações de tesouraria, né, que são as suas decisões. Poxa, eu vou tirar de uma aplicação para poder fazer o pagamento de uma conta, eu vou pegar esse dinheiro que sobrou aqui, vou deixar numa aplicação de médio prazo, porque eu sei que eu não vou precisar dele nesse ano, mas ano que vem eu tenho uma reforma planejada, eu tenho um investimento em uma nova estrutura que eu preciso fazer do colégio, criar uma nova unidade. Então, esse é o tripé do planejamento financeiro, aquilo que a gente tem que ter atenção. A projeção do fluxo de caixa, operações de tesouraria e saldo mínimo de caixa. Beleza, gente? Pessoal, vão comentando aí no chat, está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando aqui. Se estiver sendo muito rápido, não tiver claro, qualquer dúvida, vão comentando lá que a gente vai interagindo, beleza? Vamos falar sobre um primeiro ponto desse tripé, que é o fluxo de caixa projetado.
nada mais é que é uma estimativa de entrada e saída de dinheiro ou outros formatos de recebimento e pagamentos baseados em dados passados e projeções de cenários futuros. O fluxo de caixa, gente, ele não é um fim em si, ele é um instrumento que vai nos ajudar a entender qual é a realidade que aquela escola está passando. E aí, qual é um problema que geralmente a gente encontra nas escolas que a gente vai acompanhando, tá? Lidar com o futuro é lidar com a incerteza, né? Com a falta de disciplina interna para alimentar as informações. Então, assim, para que eu possa ter as informações, eu tenho que ter as rotinas acontecendo. O financeiro, gente, é rotina. Se eu não tiver a rotina diária de baixar os pagamentos, baixar os recebimentos, acompanhar como é que estão os inadimplentes, garantir a minha conciliação bancária, não adianta eu querer tirar um relatório, não adianta eu querer acompanhar alguma informação, porque os meus números não vão estar ali completamente redondos, né, como a gente fala. E o desafio é justamente a gente estruturar essa incerteza, né, o diminuir o nível dessa incerteza. E aí, para isso, gente, algumas alternativas para ajudar vocês. O primeiro ponto é entender a natureza das contas, o plano de contas. Lembrando que o plano de contas é aquele grupo, né, as naturezas no qual a gente vai registrando as contas. Eu tenho despesas com alimentação, despesas administrativas, despesas com energia elétrica, no qual você vai agrupando os gastos e eu consigo fazer uma avaliação de como é que está a evolução daquele gasto mensalmente, com relação ao ano anterior, que vai nos permitir tomar decisão. Esse é um primeiro ponto. Estabelecer rotinas internas de alimentação das informações. Então, gente, o financeiro, como eu falei, é rotina. A gente precisa ter rotinas claras para a equipe definidas. Poxa, tem um assistente de contas a pagar e um de contas a receber. Tem que ter uma rotinazinha toda determinada para que ele possa cumprir as atividades, ela possa cumprir as atividades dela, e a gente tenha as informações sendo geradas para que o gerente financeiro, o diretor da escola, possa analisar e tomar as decisões. E definir um saldo mínimo de caixa para honrar os compromissos. A gente precisa ter um valor mínimo de caixa para que a gente possa garantir os nossos compromissos, né? Poxa, vamos imaginar aqui que se eu não recebesse nada no próximo mês, e aí eu tenho aqui as minhas contas para pagar, eu tenho a remuneração da equipe de professores, da equipe administrativa, né? Tenho as despesas com a estrutura que eu vou ter que pagar, inevitavelmente, se eu receber ou não. Então eu tenho que ter esse saldo mínimo para que eu possa garantir que eu não tenha que recorrer já, no primeiro momento, a algum empréstimo para saldar isso. Então, esse saldo mínimo, gente, ele vai alterar muito com base no nível de previsibilidade que você tem, de incerteza. Se eu tenho uma incerteza maior nos meus números, poxa, a inadimplência aqui tá oscilando muito. Pode ser 15%, pode ser 30% no próximo mês. Então, eu tenho que ter um saldo maior de caixa para justamente eu não passar um aperto, né, uma situação mais complicada no próximo mês. Certo, gente? Então, esses 3 pontos aqui são 3 pontos que a gente precisa ter atenção para a gente começar a estruturar essa incerteza e ter um fluxo de caixa projetado. E aí, pessoal, como elaborar, então? Qual é o principal ponto aqui, os 3 pontos que a gente vê aqui dentro de um fluxo de caixa? É o saldo inicial, quanto que você tem inicialmente, que aí você pode pegar o início do seu mês, por exemplo, vou começar a fazer a partir do mês de setembro, então, quanto que eu tenho inicialmente aqui do mês de setembro? Você pega as suas entradas e saídas projetadas e vê como é que está o saldo final projetado. Então, vejo que todos os pontos que estamos colocando aqui são projeções. A gente está estimando o que vai acontecer baseado em um histórico passado. E aqui a gente projeta também a questão da inadimplência, pode projetar um possível recebimento aí também de pais que vão pagando ao longo do tempo, né? Então tem esse valor também que a gente vai conseguindo recuperar, que a gente consegue também já provisionar, né? Prever ali dentro, para que a gente tenha uma estimativa de saldo final projetado. Eu posso ter uma noção, poxa, quanto é que eu tenho de expectativa de ter de saldo no final daquele período, certo, gente? O saldo inicial, que é o quê? É quanto que você tem no seu caixa de tesouraria, no seu caixa lá do administrativo, do financeiro. Se na sua escola tiver lá uma unidade, tiver uma lojinha que vende produtos, tem esse caixa também. As suas contas correntes, contas bancárias e alguma aplicação do curto prazo, né? Então, esses 4 pontos aqui, eles compõem essa conta do saldo inicial. As entradas projetadas, o que, é que vai ter dentro dela, gente? Contas a receber, que é o cartão de crédito, né? Boletos, cheques, promissórios. As vendas, né, a mensalidade que a gente tiver de dinheiro, o cartão de débito, e renegociações, né? Poxa, tem uma família que está devendo aqui 3 meses, veio aqui acertar com a gente agora, fez uma renegociação, é uma entrada projetada que a gente tem também. E aí, quando a gente tem um aumento da inadimplência, a gente vai ter uma redução do volume de mensalidade. E quando a gente faz a projeção, é muito importante que a gente já preveja essa inadimplência. Poxa, quanto é que está a minha média desse ano até o momento? Está em 15%. E aí, gente, o ideal mesmo é quando a gente já tem um histórico grande para entender, porque tem muitas regiões
que é comum, por exemplo, né? O primeiro semestre as famílias ficam devendo mais, mas no segundo semestre a inadimplência acaba diminuindo. Ou o contrário também, né? Tem regiões, por exemplo, no Brasil, que as famílias preferem acumular e aí pagam no meio do ano, ou pagam no final do ano, ou pagam de uma vez só logo no início do ano. Então, quando a gente tem um histórico maior, a gente consegue entender essas distorções que vão nos permitir prever melhor esse nível da inadimplência. Mas se a gente não tem isso, vamos começar sempre avaliando, poxa, como é que foi a minha inadimplência desse ano de 2021? E aí você já prevê ela lá dentro, para que a gente possa já começar a simular. Se ela não acontecer, vai ser ótimo, porque aí seu saldo vai ser maior lá no final, mas é importante que a gente já está prevendo ali nesse cenário, com essa inadimplência de fato acontecendo, gente. As saídas projetadas, né, a gente vai ter o quê? O contas a pagar, que são as suas contas já, os salários, energia, tributos, né, uma agência de marketing, um sistema que a gente utiliza de gestão, as previsões de contas fixas que a gente tenha também, e as compras à vista que possa acontecer. Poxa, eu sei que no próximo mês eu vou fazer uma reforma, eu vou iniciar as ações da minha campanha de matrículas, então tem esses gastos que eu sei que eu já vou ter, então já consigo provisionar para colocar dentro do meu fluxo de caixa, tá, gente? E aí, algumas observações importantes, né? O planejamento financeiro, ele não é um exercício de futurologia. Então, como a gente falou antes, né, a gente não está adivinhando o que vai acontecer, não tem como fazer isso, gente. Apesar de todas as técnicas que existem, né, são sempre projeções. Então, vai haver um maior grau ou menor grau de incerteza. Dessa forma, quanto menos a gente confiar nas projeções, maior vai ser o nosso saldo mínimo de caixa. Ou seja, se o cenário é totalmente imprevisível, não tenho dados, é melhor que eu tenha um saldo mínimo de caixa maior, para que eu possa começar a pegar uma base histórica, e aí, se tiver alguma situação que eu não conseguir prever, eu esteja ali protegido, do que eu colocar um saldo menor e aí acabar me comprometendo, pegando um empréstimo, ou tomando uma decisão que não seria o melhor para a escola, tá, gente? E o planejamento, ele não deve ser estático, e sim um processo contínuo para que se aproveite as oportunidades que surgem e as informações permaneçam atualizadas. Então, lembrando lá da frase que a gente viu lá do Sun Tzu, né? A gente tem que ser adaptável, que nem a água lá que ele trouxe, né? Que vai se adaptando a cada ambiente que vai chegando. Mesma coisa no nosso planejamento. A gente criou lá o nosso planejamento até o final do ano, mas é importante que a gente se adapte conforme vai acontecendo. Achei uma oportunidade aqui de antecipar os recebimentos, como eu coloquei. Posso fazer uma campanha aqui para antecipar as matrículas do final do ano, do início de 2022, para agora aqui o finalzinho de 2021, né? Para que justamente eu possa já captar esses recursos e aí melhorar o saldo do colégio, dentre outras ações que podem surgir. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Não vamos deixar um planejamento estático, vamos deixar ele flexível, né, adaptável à realidade que vai surgir.